Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Nós estamos dirigindo a sua presença hoje, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, para compartilhar da palavra de Deus. Esta noite nós iremos meditar um pouco a respeito do livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14, que é um livro riquíssimo, uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá certo? E nós estaremos meditando a respeito desse livro. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14, que diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Como eu disse, essa carta, ela foi para a igreja que estava em Colossos. Foi uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, que tem como objetivo de neutralizar falsos ensinos do misticismo oriental, que na verdade eles estavam ensinando dentro da igreja a adoração a anjos, como também visões. Mas não só o misticismo oriental. É interessante que havia também lá, dentro da igreja do Senhor, um judaísmo, tá certo? O legalismo judaico. Então, eram pessoas que eram judeus, que vinham da Babilônia, que estavam ali na igreja, que começaram a se defender a questão da circuncisão, começaram a defender a questão da comemoração das festas judaicas, começaram a defender também a guarda do sábado, e com isso fizeram uma mistura. E para ainda mais, além desses duas vertentes, nós encontramos a terceira vertente, que são as ideias gregas, filosofias gregas. Então, Paulo chama a atenção até dizer vãs sutilezas, filosofias com vãs sutilezas. Então, o apóstolo Paulo está preocupado a respeito de combater esses ensinos que entrou dentro da igreja. E principalmente é que muitos não criam na divindade de Jesus Cristo. Então, nós percebemos de que a igreja do Senhor ali em Colossos era uma igreja que estava misturada com ensinos, com doutrinas que não eram de Deus. E nós percebemos hoje que muitas vezes nossas igrejas nós encontramos a mesma coisa, a mesma situação. Por isso ele começa dizendo, o apóstolo Paulo, revesti-vos. Ou seja, que nós precisamos tirar de nossas vidas aquilo que não agrada ao Senhor. E o apóstolo Paulo ele também chama atenção também a respeito disso, quando ele fala também, no livro de Colossenses, quando ele diz o seguinte, olha, quando ele chama a atenção, se morresse com Cristo para os rudimentos deste mundo, se morresse com Cristo para os rudimentos deste mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitavas às ordenanças. Não manuseie isso, não proves aquilo que não toques, aquilo outro, segundo o preceito e doutrina dos homens. Então, Paulo está chamando a atenção à questão da doutrina dos homens. Aí temos que ter muito cuidado. Hoje, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nunca se esquecer que nós somos de Deus. Que eu sou de Deus, que nós somos de Deus. Então, nós precisamos nunca esquecer disso. Se eu sou de Deus, eu não busco as coisas do mundo. Eu busco as coisas de Deus. A Bíblia Sagrada diz, bem abertamente, que diz que o mundo jaz do maligno. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele tira aquela roupagem antiga. Aí por isso que diz no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, a natureza terrena do homem pecaminosa sem Deus deve deixar de existir na vida do cristão, na vida do servo de Deus. Por isso que Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé de Deus, o qual me amou, se entregou por mim. Ou seja, o eu
deve deixar de existir. Agora, é necessário compreender que é uma batalha. A igreja do Senhor vive numa batalha, e Paulo chama a atenção a isso quando diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra a principado e potestade do mal. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos abandonar a natureza terrena. E nós devemos, como diz aqui, fazeis morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Isso tem que deixar de existir em nossas vidas. Então, o cristão, ele tem que ter muito cuidado. Por isso que Paulo está trabalhando e está dizendo que aquelas doutrinas trazidas pelo misticismo oriental, pelo legalismo judaico e pela filosofia grega, não tinha valor na vida do homem. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Porque agora eu me revisto das coisas novas. Eu devo me revestir do amor de Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, mentiroso é. De lá em João, 1 João. Então, esse amor tem que ser a verdade da minha vida, tem que ser a realidade da minha vida. Como diz o versículo 14, que nós lemos, quando ele chega a dizer: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Por que o vínculo da perfeição? Por causa do amor de Deus, nós temos a salvação, a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos que revestir do amor, nós temos que revestir da humildade. Porque, infelizmente, hoje nós percebemos as pessoas aí, algumas igrejas, que na verdade ficam mandando em Deus, querendo mandar em Deus. Eu determino, ordeno, eu mando. Não. Quem é o homem em relação a Deus? Deus é o Criador do céu, Deus é o Criador da terra, Deus é o Criador do homem. Deus é um ser limitado, nós somos limitados. Deus é perfeito, nós somos falhos, muitas vezes. Quem pode mandar em Deus? O homem? Não pode. Então, nós precisamos amar, nós precisamos nos humilhar, mas também nós devemos compreender que nós devemos também saber viver perdoando. O versículo 13, que diz o seguinte: suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então, a gente tem que viver perdoando as pessoas. Perdoai 70 vezes 7. Nós temos que viver, nos vestir do perdão de Deus. E precisamos levar esse perdão para as outras pessoas. Mas também, meus amados, nós precisamos ser gratos a Deus. Infelizmente, hoje, as pessoas são gratas. Por isso que é necessário, que diz aqui no verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Nós temos que ser agradecidos a nosso Deus por Ele ter mandado o seu Filho Jesus Cristo na cruz para nos salvar. Então, meus amados, nós precisamos deixar que a palavra de Deus também habite dentro de nós, como diz o versículo 16. Então, meu amado, se você é uma nova criatura, se você é um servo de Deus, você se veste das coisas de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu amado, viva em novidade de vida. Viva se absorvendo para a sua vida aquilo que vai fazer você a nova criatura, que vai edificar a sua vida. Procura cada dia mais glorificar e ser grato a esse Deus maravilhoso para a honra e para a glória dele. Vamos falar com o Senhor? Oremos nesse momento. Senhor Deus, querido Pai, queremos, Senhor Deus, te agradecer por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos viver em novidade de vida, para que possamos verdadeiramente ser nova criatura, para que as pessoas possam ver em nós, em cada um de nós, servos fiéis, que dão bom testemunho, que praticam a Tua palavra, que o Espírito Santo é a verdade, a realidade de nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, quero te agradecer por tudo, Pai. Tira de nós aquilo que não te agrada, que muitas vezes ainda está dentro de nós.
e nos faz andar em novidade de vida para a tua glória. Fica com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém.